Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior, e como sempre o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda essa programação extraordinária da TV Mundo Maior, que presta um serviço relevante à divulgação da doutrina espírita. Chico, por vezes, à sombra do abacateiro, ele nos contava muitas histórias interessantes, muitos fatos, muitos casos interessantes. E numa oportunidade, no dia 31 de março de 1984, 31 de março é a data da desencarnação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Ele desencarnou no dia 31 de março de 1869. E Chico, então, aproveitou o ensejo, porque todos estávamos ali falando a respeito da data, recordando a desencarnação do codificador, de Allan Kardec, falando sobre a sua desencarnação. E Chico, então, pediu para falar. Depois das observações feitas por diversos amigos presentes, Chico pediu permissão e contou um fato muito interessante que até então nós não conhecíamos, sobre a vida do Allan Kardec, sobre a vida de Allan Kardec. Ele contou uma história muito emocionante, muito comovente. Ele começou dizendo aqui: é só para lembrar um tópico, complementando a lembrança do Bacelli em torno de Allan Kardec, cujo aniversário de desencarnação comemoramos neste dia. Nós havíamos destacado, quando de nossa vez lá para falar, nós havíamos destacado a desencarnação de Kardec. E ele então contou. Conta-se nas tradições que ele era muito querido nas rodas literárias e doutrinárias, que Allan Kardec era muito querido em Paris, nos meios literários e doutrinários. Deixou muitos livros, abraçou a formação da doutrina espírita durante 12 anos de trabalho quase sem cessar. Quer dizer, desde 1857 a 1869. 1857 ele publica o Livro dos Espíritos. Então foram 12 anos de trabalho exaustivo. Mas, na verdade, ele começou a estudar os fenômenos 3 anos antes, em 1854, para deixar a maravilha que ele deixou, a revista espírita, a correspondência numerosa, os contatos, os diálogos, as viagens. Esse homem teve uma vida de muito trabalho. Chico falando sobre Kardec, que em 12 anos havia feito tanto, que ele tinha tido uma vida de muito trabalho. Em 1869, no princípio do ano, ele, com os espíritas, imaginaram fazer a primeira livraria espírita
do mundo, que seria a Livraria de Paris. Hoje, pelas circunstâncias da vida francesa, ela não existe mais, disse o Chico. Então, no começo daquele ano, de 1869, Kardec havia pensado em fundar uma livraria espírita. Ele, que era o codificador da doutrina, havia fundado a primeira revista espírita, o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, havia pensado em fundar uma livraria espírita em Paris. A livraria se propunha divulgar as obras espíritas. Janeiro, fevereiro, março. Aquela turma, sempre uma turma, que nós chamamos nas instituições espíritas como do fundo da cozinha. Haja o que houver, está firme, pode haver briga ou confusão, mas aquela turma está firme. Então Kardec com aquela turma, pensando em fundar a livraria. 1869, passou o mês de janeiro, o mês de fevereiro, março. Ele e aquela turma já trabalhavam por 3 meses. Nos últimos 10 dias de março, diz Chico aqui, ele sentiu as chamadas dores pré-cordiais, que hoje são tratadas a tempo, mas no ano de 1869, quer dizer, ele começou a sentir algumas dores no peito, aquelas dores nas coronárias, né? Ele começou a sentir nos últimos 10 dias do mês de março. Começou a sentir aquelas dores no peito que precedem a determinados problemas difíceis na circulação, como sendo a fibrilação do músculo cardíaco. A senhora dele, quer dizer, de Kardec, Dona Gabi, Amélie Boudet, que era carinhosamente chamada por ele de Gabi, Dona Gabi, faltando uns 4 dias para a morte do codificador, ouviu-o dizer. Então ele chamou Dona Gabi e conversou com ela. Gabi, eu me sinto indisposto, com muita dor no peito, mas a inauguração da livraria espírita está prevista para o dia 1º de abril. Faltam 5 dias para arranjar tudo para uma inauguração tão distinta quanto possível. Eu não me sinto bem, mas no dia 1º de abril eu tenho que inaugurar a livraria. Ele falando com a esposa, né? Numa conversa íntima, que ele não estava se sentindo bem, estava preocupada, a inauguração estava marcada. Ela então disse, mas se você estiver com essa dor muito aumentada, podemos deixar para outra semana, daqui a uns 15 dias. 9 anos mais velha do que ele, tinha por Kardec um desvelo também maternal. Naquela época, as viagens não eram fáceis. Os amigos que vinham ajudar na inauguração já estavam viajando para Paris, ou com todos os preparativos feitos. A viagem era feita a cavalo. Os cavalos, em determinadas estações, tinham que ser mudados. Isso tudo Chico contando. E nós acompanhando aquela história interessante, não é? E os dois começaram a dialogar. Nós temos aí talvez mais de 50 companheiros da França, da Bélgica. Eu não posso deixar. Com dor ou sem dor, eu tenho que ir. Kardec falou com Dona Gabi. Mas eu,
como sua esposa, não acho que isto esteja certo. Ela respondeu: mas eu não posso desconsiderar o dinheiro que os irmãos gastaram para vir até aqui. Apesar disso tudo, eu aconselharia você a adiar. Então, Dona Gabi, percebendo que Kardec não estava bem, certamente até com alguma falta de ar, não é? Disse a ele que ele deveria adiar a inauguração da livraria. E ele respondeu: você me aconselha a adiar. Mas, e se eu estiver muito mal no dia 1º de abril, ou que tenha até mesmo desencarnado? Já que estamos numa doutrina de caridade, o que é que você faria por mim se eu estiver incapacitado para ir até o local da livraria, já que a inauguração está prevista para as 10 horas? Não podemos fazer os outros esperarem. Isto também é caridade. Então, Kardec argumentava com a esposa, não é? Que ele não pretendia adiar. Aí ela respondeu: já que a sua decisão é tão firme, no caso desse ato inauguratório, no caso de você piorar, ele disse assim: e no caso de eu desencarnar? Mesmo assim, ela respondeu: se você piorar ou desencarnar, eu irei no seu lugar. Então ela falou: você pode ficar tranquilo. Mesmo assim, se você desencarnar, eu irei no seu lugar. E no dia 31 de março, ele desencarnou. Tudo indica por um aneurisma cardíaco. Foi repentino. Os amigos começaram a visitar a casa, já bem à noitinha. Então alguém aventou a hipótese: quer dizer então que devemos adiar a inauguração? Dona Gabi respondeu: não. Eu e o meu marido conversamos sobre isto. Ele está na urna. Amanhã é o 1º dia do velório. Mas às 10 horas eu irei cumprir o que a ele prometi. Em nome da doutrina de caridade, eu vou substituí-lo. Então vejamos, ela havia prometido ao marido: não, se você desencarnar, em nome da doutrina de caridade, eu vou cumprir o prometido. E de manhã cedo, dia 1º de abril, às 8 horas, Dona Gabi despediu-se do corpo do esposo e falou com ele que ia cumprir a sua tarefa. Pediu-lhe desculpas por se ausentar de casa, do velório, não é? E foi para o local. Demorou umas 2 horas, deu entrevistas, fez conferências e depois voltou para junto do corpo do marido. Os jornais da época comentaram muito a sua coragem, a coragem de Dona Gabi. Como percebemos, continuou Chico, estamos numa doutrina que nem a morte nos pode privar do dever a cumprir. Ela era mais velha do que ele 9 anos. Era também doente, muito magra, tinha enxaquecas e foi cumprir o ato inaugural. Ela mostrou que é possível, mesmo diante da morte, cumprir com o dever de caridade. Um dia como hoje, 31 de março, é interessante lembrar. Então eu me recordei deste fato que foi lido em francês para mim pelo Dr. Canuto de Abreu. Dr. Canuto de Abreu foi um pesquisador espírita, um intelectual espírita, era muito amigo de Chico,
ele possuía muitos documentos adquiridos por ele, muitos documentos sobre a doutrina, sobre Kardec, adquiridos por ele em suas viagens à França. E Chico encerra dizendo: Dona Gabi inaugurou a livraria sem lágrimas, sem lamentações, naturalmente que com o coração arrasado de dor, mas presente, cumprindo o prometido. Sob as emoções das recordações que a palavra do nosso Chico evocara e no clima da prece de encerramento, fomos continuar então naquela tarde com a tarefa do abacateiro, não é? Aquela reunião inesquecível, aquelas reuniões inesquecíveis que aconteciam sábado à tarde, numa vila próxima, numa vila que ficava na periferia da cidade de Uberaba. Vejamos que história interessante que Chico se aproveitou para contar para nós, né? Agora, impressionante os detalhes, né? Nós ficamos assim impressionados com detalhes, como é que ele sabia disso tudo, né? E também impressionados com essas datas, não é? 31 de março, a desencarnação de Allan Kardec, dia 1º de abril, a inauguração daquela que seria a primeira livraria espírita do mundo, que foi inaugurada, e depois, 40 anos depois, dia 2 de abril, não é? O nascimento de Chico Xavier, não é? Então a gente fica pensando, né? Seria uma mera coincidência de datas, não é? 31 de março, 1º de abril, 2 de abril. Vejamos que interessante, não é? Que pesquisa interessante nos ensejam essas datas, né? 31 de março, a desencarnação de Allan Kardec. Dia 1º de abril, a primeira livraria espírita do mundo. Dia 2 de abril, foi o dia até que Allan Kardec foi sepultado, né? Ele seria sepultado no outro dia. No dia do sepultamento de Allan Kardec, o dia da reencarnação de Chico Xavier. 2 de abril de 1910. Mera coincidência? Não acreditamos. Por esses motivos todos é que nós cremos que Chico Xavier, entre nós, de fato, ele foi a reencarnação do codificador. Não apenas por essa, entre aspas, coincidência de datas em absoluto, não é? Mas pelo seu trabalho mediúnico e extraordinário que deu sequência à obra da codificação, que foi um desdobramento da obra da codificação, não é? A obra mediúnica de Chico Xavier. Imaginemos a emoção daqueles companheiros, os companheiros das primeiras horas do Espiritismo no mundo, né? Aqueles amigos de Kardec que ainda esperavam tanto de sua capacidade intelectual. De repente ele já vinha com a saúde se agravando gradativamente, né? Desde 1868, quando ele lançou o 5º livro do Pentateuco Kardeciano, o livro A Gênese, ele já vinha com a saúde frágil, não é? Mas ele ainda, de fato, poderia ter feito muito, porque desencarnou jovem, né? Desencarnou com 65 anos de idade, praticamente, não é? Março de 1869, nasceu em 1804, ele poderia ainda
fazer muito pela codificação. Como continuaria fazendo, né? Certa vez ele disse a um amigo nosso aqui em Uberaba, também amigo dele, o Dr. Hércio Arantes, lá da cidade de Araras. Ele estava conversando com o Dr. Hércio, que era um homem muito sério. Nós conhecemos pessoalmente o Dr. Hércio, a sua esposa, Dona Nazaré. E certa vez, Chico conversando com o Dr. Hércio Arantes, em sua casa, ele disse ao Dr. Hércio: eu me preparei 40 anos no mundo espiritual para vir na condição de médium. Eu me preparei durante 40 anos. Olha que dica interessante, né? De 1869 a 1910, nós temos aí exatamente 40 anos, não é? Descontando-se até os meses, os 9 meses de gestação. Temos aí os 40 anos, né? Então, de vez em quando, o Chico dizia alguma coisa que nos levava a pensar, como essa história com tantos detalhes que ele contou sobre a inauguração da primeira livraria espírita do mundo, não é? Os detalhes da desencarnação aqui de Allan Kardec, essas dicas que ele dava a alguns amigos, como o Dr. Hércio. Eu me preparei durante 40 anos no mundo espiritual para ser médium nesta encarnação. É por esses motivos todos, não é? E pela vida ilibada de Chico Xavier, pelo seu exemplo de vida, pela sua tarefa extraordinária, não é? 75 anos como médium, desde os 17 anos de idade, não é? Aliás, ele já era médium desde criança, mas ele se tornou espírita e se fez médium na doutrina espírita aos 17 anos de idade, não é? E durante 75 anos, até os 92, quase 93 anos de idade, Chico cumpriu com a sua tarefa de maneira irrepreensível. E agora, no próximo ano, em 2022, nós estaremos aí com a data dos 20 anos da desencarnação de Chico Xavier. Será uma oportunidade para falarmos mais sobre a sua vida e sobre a sua obra, não com o intuito de idolatrar a pessoa, o homem, não é? Em absoluto, mas com o propósito de mostrar que Chico Xavier, de fato, cumpriu com uma tarefa da maior relevância. Após a tarefa do codificador, da codificação da doutrina espírita, aquele que cumpriu com uma tarefa de maior relevância dentro da doutrina, à altura do próprio codificador, foi Chico Xavier. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muita paz.